jogador que a gente espera muito, né? E que tá. Não é que ele tá em baixa, mas é que a gente espera tanto dele que ele acabou perdendo a posição e tal, que foi titular e capitão. Hoje é o Garro, né? É o tipo de jogo também importante pro Garro jogar. O Garro é um cara que o Corinthians vai precisar muito na temporada. Você viu o Garro ainda como titular no Corinthians ou ele perdeu muito espaço, meu? Cara, ele perdeu muito espaço, sim, infelizmente. É um cara que eu gosto muito, que foi para mim o melhor jogador do Corinthians na temporada de 2024, o mais constante, o mais decisivo, em números, em participações, em presença, né, em trazer autoestima para o clube. Mas o 25 dele é desanimador por tudo que aconteceu, aquele acidente no começo do ano, as lesões no joelho. E o Verdade. 2026 começa da mesma maneira que terminou 2025, né? Um Garro que parece que tem problemas físicos, um Garro que parece que não consegue entrar na sua melhor forma, que começa a perder confiança. E aí o jogador de futebol, fisicamente, se ele não está tão bem e ele fica sem confiança, ele praticamente não existe, né? E o Garro no time do Corinthians não tem existido, né? Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho muitas dúvidas se o Garro conseguirá voltar a ser aquele Garro de 2024. O Dorival, ele adota nas coletivas e todas as vezes que ele fala sobre isso, um tom de otimismo, né? Ele fala que ainda acredita e que vê o Garro em evolução. Mas essa evolução nos treinamentos, a gente não acompanha a nossa evolução. O que a gente pode acompanhar é nos jogos. E nos jogos não demonstra essa evolução, né? Infelizmente. Jogador que sim, hoje ele é reserva do Breno Bidon. Inclusive, eu não tiraria ele do campo hoje, viu? Como o Dorival fez. Por mais que o Corinthians tenha melhorado após a saída dele, não que seja condicionado a isso, mas o Galo sai, o Corinthians melhora. Eu não tiraria ele de campo, deixaria ele jogando, porque domingo ele não inicia a partida. Deixaria ele em campo, deixa o cara aproveitar o jogo bom de jogar, 3-0, o Corinthians passeando em campo. Um bom jogo para o cara se sentir à vontade ali. Mas é uma pena. Eu falo isso com dor no coração, porque eu acho muito bom jogador que não consegue, não sei se fisicamente entrar nos eixos ou se não consegue se adaptar ao esquema de jogo do Dorival, que é diferente do que o Ramon jogava, né? E aí, Tuca, o que Eu assino acontece embaixo. com o Rodrigo Perfeito. Garro, hein? Perfeito, concordo totalmente, porque justamente ele tem estado muito afoito, né? Porque parece que quando o cara entra em campo, ele precisa tanto se provar que ele tem precipitado jogadas, ele já era um cara que às vezes errava lances por tentar coisas completamente fora da casinha. Mas era justamente aí que ele encontrava jogadas também absurdas, né? Mas agora, ainda nessa tentativa de conseguir tirar jogadas, leituras, coisas que ninguém consegue enxergar dentro de campo, que é uma característica dele, né? Ele mapeia muito bem, ele tem um passe muito bom, mas tem se precipitado muito, tem errado demais infelizmente 2026 começa como 2025 começou e é com ele no banco, né? Infelizmente, digo infelizmente porque é um jogador que a torcida tem muito carinho, né? É um cara que todo mundo se identificou muito, a forma como o Garro chegou no Corinthians e cativou não apenas os companheiros, como a torcida e a comemoração, né? A molecada adora também. Então é triste ver um jogador que todo mundo gosta não tendo condições, porque na hora que a gente fala que ele perdeu o lugar para o Bidon, se você for olhar o time titular do Corinthians, ele praticamente perde o lugar para o Carrilho até, né? Porque daria para o Bidon jogar um passo atrás e o Garro tá ali. Se ele tivesse rendendo o que ele pode render, o time jogaria com Ranieri, Bidon, André e Garro. Mas justamente por ele não conseguir render o que a gente sabe que ele pode render, ou que ele rendeu ali em 2024, é que o Carrilho continua titular desse time, com o Bidon sim fazendo a função que o Garro poderia desempenhar. Muitas vezes quando joga Michelete, o Garro e o Carrilho jogam juntos, isso aconteceu contra o Bahia, se eu não me engano, são dois jogadores que não têm a intensidade, E é talvez, de. inviável. Não tem Conversamos como isso no jogar com pós-jogo, os, inviável. como os dois jogarem juntos, né? O Garro ele até se mexe muito e tal, mas você tem que ter um dos dois em campo só. E o Garro é um podemos dizer que o Garro é um desperdício, Michelete? Porque a gente vê que o Garro É, trabalha muito bem na perna esquerda, finaliza bem, dá assistência. O que acontece com o Garro, meu? O Garro, a verdade, pô, desde que ele sofreu aquele acidente gravíssimo, né? Teve aquele acidente, aquele episódio tão grave na Argentina, né? E infelizmente causou a morte lá do motoqueiro. Ele de lá para cá, não sei se é psicológico ou não, mas também somado a problemas físicos, né? Ele não conseguiu render nem 50, nem 30% do que ele rendeu no ano anterior, né? Que foi em 2024, né? Então, que o Garro é um jogador diferente, obviamente que é. É um jogador que eu
Acho que tem que manter no elenco, óbvio que tem, porque hoje em dia é um jogador de uma posição muito carente no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial, né? Que é esse meio armador que a gente fala, né? Você está falando do Dieguinho, que o Dieguinho é na meia, na base. Eu acho que às vezes a gente é muito cruel, né, com os meias, e os técnicos são muito cruéis com os meias, lembrando um pouco do que acontecia com o futebol da Itália, né? Quando os meias viravam atacantes, né? Então, foi assim com o Totti, foi assim com o Del Piero, virava tipo um outro atacante, né? E você mata a característica daquele cara que é de armar, de criar jogadas, e eu acho que isso daí está acontecendo muito no futebol brasileiro. E o Garro é aquele cara justamente que tem a essência, o DNA do camisa 10, né? Ou do camisa 8, como ele veste, né? Mas na Clássico, verdade né? é um Aquele camisa 10 10, clássico, né? aquele 10 clássico. Então, e é muito difícil você encontrar um jogador desse quilate, né? Com essa qualidade e com essa característica. Então, eu acho que o Garro tem que ser preservado, tem que ser preparado, melhor dizendo, para grandes jogos e para uma grande sequência. Agora, o que me dá a impressão, fora os problemas físicos, que a parte psicológica do Garro, não sei se em razão do acidente, tá? Pode estar afetada também. E tem uma outra situação do Garro, né? O Corinthians precisa pagar o Tajeres ainda pelo Garro, porque até foi levantada essa informação pelo repórter Marcelo Baceggio, da TV Gazeta, que o presidente do Tajeres continua bravo com o Corinthians, ameaçando até podendo entrar com transfer ban aí e tudo mais a FIFA, já que ainda não foi quitada a dívida com o Tajeres. E o Tuca, a gente vê isso aí do Garro, né? O Garro, é muito visível que ele perdeu a posição, ele não é mais titular do Corinthians. Ele é um cara que vai ter que lutar, que vai entrar aos poucos. Eu não sei se foi o Gabriel que falou, pô, ele podia ficar em campo, né? Tava 3-0 e eu senti quando ele foi substituído, ele não fez gol na temporada do Garro ainda, fez? Não. Então eu Nessa senti, cara, quando ele tava saindo, que era tipo, pô, cara, não me tira, né, meu? Deixa eu ficar aqui, deixa eu tentar fazer um Também rosto. senti isso. Você sentiu isso também, Gabriel? Na hora que ele foi Também substituído, senti. É. pô, me Na hora semblante que deixa dele, aqui, né? meu. ele dá a faixa de capitão, acho que foi pro André Ramalho. André Ramalho, isso, perfeito. Ficou, parece uma cara de frustração, assim, por ele mesmo, né? Não pela escolha do Dorival de trocá-lo, não é por isso. É mais por ele mesmo, tipo, pô, eu sei que eu não tô rendendo, eu sei que eu já entreguei mais com essa camisa, eu sei que eu já joguei mais futebol. Eu acho que é mais por isso. E eu acho que o sentimento do torcedor é meio que esse também, né? A gente tá doido pra ver o Garro jogar muita bola, pra ver o que ele ser o que ele já foi. Mas tá complicado, tá difícil. E, pô, eu vi até esse comentário, perfeito, que falta um pouco de entrosamento também, e eu não sei nem se é dos companheiros, que ele cita o Vitinho no lance que não fez a leitura de uma jogada, ou se é do esquema do Dorival. E eu vou bater nessa tecla. Eu gosto do jeito que o Corinthians joga do Dorival, eu não acho que tem que mudar o esquema por causa do Garro, mas eu acho que ele não se adaptou a esse esquema novo. Eu vejo ele meio perdidão em campo, assim, meio se posicionando sempre atrasado. A jogada vai acontecer e ele não tá no time que vai acontecer. Eu tenho essa impressão, assim. Não sei se eu tô certo ou errado, mas é como eu estou enxergando o posicionamento dele em campo e aliado também à falta de confiança de, tecnicamente, ele acertar algumas jogadas. O Thiago, um abraço pra você. Garro 10 no clássico, vocês estão de brincadeira? Não, acho que a gente só disse que ele é um. Ele é um. Garro 10 clássico. O Garro ele é um 10 clássico, entendeu, cara? É um É a 10 função, mais canhoto pensando na função que dá, mesmo. na função, que dá Cerebral, assistência, que jogador bate cerebral. falta, que bate escanteio, ele tá em todas as jogadas, ele tenta dar assistência. Mas eu acho que talvez um dos Eu grandes digo mais, ele é um desafios. clássico 10 argentino, né? O engante, né? Um É jogador que o verdade. argentino gosta muito, né? Aquele cara que na Argentina sempre eles tiveram esse 10 que é o dono do time, né? O cara que bate todas as faltas, o cara que dá em mim que eu resolvo. O Galo E sempre foi esse cara. a pergunta do Timothy é para você aqui, Michelete. Antes de você responder a pergunta, grande Timothy, um abraço para você. O Bidon faz função muito diferente do Garro, você já responde a ele, Michelete. Eu acho que o grande desafio do Dorival Júnior, um dos grandes desafios do Dorival daqui para frente, ele que já arrumou a casa, já ganhou título, agora a torcida do Corinthians vai parar de cornetar ele, então vai parar de ficar falando que o Corinthians pode perder qualquer jogo, né? Porque é assim, né? O
Corinthians, não, o Corinthians vai perder, porque o Dorival não é um técnico ruim, não é um técnico bom. Acho um dos grandes desafios do Dorival no Corinthians é recuperar o Garro. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios do Dorival Júnior. Mas quero que você responda aí, Micheletti, a pergunta do Timothy se o Bidon faz uma função muito diferente da do Garro, meu? Olha, em cima disso que você falou do Dorival, né, e também respondendo o Timothy, o Dorival falou o seguinte no outro dia, né, que ele passou por uma situação, entre aspas, parecida no Flamengo, quando ele teve que encaixar o Gabigol com o Pedro. E ele foi perguntado sobre essa situação do Bidon e do Garro, né? Que ele vai tentar, né, de alguma forma, né, em alguns jogos, né, pelo menos, não em todos, mas tentar encaixar os dois da melhor maneira possível, né? Justamente o Bidon e o Garro. E aí eu acho que o Bidon faz um pouco a função diferente. São dois jogadores diferentes, com qualidades, né, mas que até o posicionamento dele em campo, né, parece que a maneira como um joga de cabeça mais erguida, enfim, o outro é mais habilidoso, plasticamente faz jogadas muito legais, que é o que o Bidon tem feito, mas o Garro é aquela coisa que acha um companheiro na hora certa, né? Tem tudo isso daí em relação ao Garro, que ele vai dar um passe e vai abrir, né? Vai dar aquele clarão, né? No ataque do Corinthians, né? Que Ele vai fazia clarear muito uma isso com situação. o Yuri Alberto, lembra? O Yuri Alberto O ele Yuri recebia um Alberto, monte de ele fez assistência e não muito, né? fazia gol, Em alguns lances, ele tem esses lampejos. No ano passado mesmo, ele teve esses lampejos em Mas ele alguns não tá momentos assim que acertando, ele né? não. É que ele não está acertando, exatamente. Ele não está acertando, né? Então, eu acho que são dois jogadores habilidosos, diferentes, inteligentes, mas cada um ao seu estilo. Não dá para exatamente comparar o Bidon com o Garro, não. E é uma pena que o Garro não esteja tão bem, porque seria interessante vê-los em grandes momentos, os dois juntos, com a camisa do Corinthians.